Bom dia, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do evento por ceder o lugar e o espaço para a gente vir aqui trazer um pouco da nossa experiência, o que a gente tem visto, o que a gente conhece sobre a criação de bezerras e novilhos, né? Em segundo lugar, agradecer também a Genesur por proporcionar a palestra, o encontro com vocês aqui, tá? Bom, eu não falo espanhol, mas eu acho que se eu falar o português um pouco mais devagar, acho que boa parte consegue entender, creio eu, né? A palestra também está traduzida em espanhol, então acho que vai facilitar um pouco o entendimento de todo mundo, tá? Bom, vamos começar. Como foi dito ali, hoje eu vou falar um pouco sobre a criação de bezerras e novilhas, né? Trazer para vocês alguns conceitos, algumas dicas, algumas orientações a respeito disso e o que a gente tem encontrado, o que a gente tem feito no Brasil. O pessoal da Genesur também tem um trabalho aqui, eu vou apresentar alguns dados para a gente ter uma ideia de como funciona lá e como está funcionando aqui, tá bom? Bom, em primeiro lugar, o Plano Caliber é um plano de criação de bezerras e novilhas da Derreus, certo? Dentro da Derreus a gente tem vários segmentos de nutrição, um deles é o de criação de bezerras e novilhas, e o foco principal desse programa é que o animal inicie sua vida de forma saudável, que ele já tenha um início de vida adequado para que ele continue se desenvolvendo, continue crescendo e possa ser um animal produtivo na vida adulta, né? Então, o que a gente busca com esse plano? Basicamente, a ideia é a gente ter um equilíbrio entre o crescimento do animal, o ganho de peso, de forma adequada para que ele tenha saúde e seja um animal produtivo. Então, a gente busca o equilíbrio entre peso do animal e tamanho, certo? E o principal fator aqui, eu vou falar isso várias vezes durante a apresentação, é que o animal ele tem que se desenvolver, ele tem que crescer, mas ele não pode engordar demais, não pode acumular gordura no corpo, porque isso traz uma série de prejuízos lá na frente que eu vou acabar abordando no decorrer da apresentação também, tá? Então, para começar, para deixar todo mundo na mesma página, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento, que a gente nivele, eu vou trazer alguns exemplos do que são animais que a gente espera que sejam com plano Caliber e o que não é. Eu vou começar pelos animais que não são, o que está fora do padrão do plano Caliber. Esse animal aqui, por exemplo, ele está fora. É um animal que está com pelo opaco, ele está magro, está sentido, né? Você percebe que está um animal debilitado. Se vocês também repararem, ele tem um grande volume abdominal aqui, também isso, a gente não busca esse tipo de característica no animal, tá? O oposto também está errado. O animal que engordou demais, que está com condição de core corporal alto, que tem um acúmulo de gordura, né? Esse acúmulo de gordura ele vai acabar prejudicando o desenvolvimento do tecido mamário e vai ter um impacto significativo na vida produtiva futura desse animal. Então, os dois casos, tanto o anterior quanto esse, são dois animais que estão fora, né? A gente teria que fazer um ajuste da dieta, fazer um ajuste da nutrição para que eles se enquadrem com o que a gente espera. Então, o que a gente busca com o plano Caliber? Qual que seria o padrão desejado? Seria um animal como esse aqui, né? É um animal que você consegue ver a linha do dorso dele bem visível, bem marcada, as costelas também dele são visíveis, ele tem um score corporal ótimo, está adequado, né? É um animal que não é gordo, ele é magro, mas você consegue ver a musculatura desse animal, né? Então ele está um animal que está bem recriado, ele atingiu um bom desenvolvimento corporal e é isso aqui que a gente está buscando, né? Então é o que eu falei no começo ali, tem que ter o equilíbrio entre o crescimento, o ganho de peso, mas o animal não pode engordar demais, mas ele também não pode estar magro, sentido, debilitado, né? Então, um dos objetivos do plano Caliber aqui é que o animal tenha o primeiro parto com os 24 meses, né? E que após o parto, esse animal atinja um peso de 570 quilos, né?
O mais comum que a gente acaba encontrando, nas propriedades que eu acabo visitando, onde eu tenho atuado, são propriedades que ainda têm animais que vão ter o seu primeiro parto de forma mais tardia. 25 a 30 meses. Consequentemente, são os animais que vão ser menos produtivos, eles vão ficar menos tempo no rebanho, a vida útil dele dentro do rebanho também é menor, então é um animal que você teve um desembolso para recriar ele e no fim das contas ele vai ficar menos tempo no rebanho, que vai realmente te dar retorno financeiro. Então a gente procura que os animais tenham o primeiro parto entre 23 e 24 meses para que eles tenham uma produção boa e que eles tenham uma vida útil dentro do rebanho também, para eles no fim acabar pagando os custos de criação e que te dê um retorno financeiro, tá? Hoje o plano Caliber ele é dividido em 4 fases, né? A fase inicial, que vai até 6 meses, a fase jovem, que vai até 8 meses, a puberdade, que vai até os 15, e a fase de gestação, que vai dos 15 até o primeiro parto, né? Até o final da gestação. Mas por que a gente dividiu, a gente fez essa escolha de dividir em 4 fases? É por conta disso aqui, ó. Em cada dessas fases, o animal ele tem uma exigência diferente, um requerimento diferente para proteína, para energia, para amido. Então a gente procura fazer essa divisão em fases para que todas as fases a gente consiga atender as exigências dos animais e para que eles tenham um desenvolvimento satisfatório, né? Que o animal não engorde demais ou que o animal fique magro demais. E para garantir isso, a gente, seguindo o plano, a gente tem que atingir essas metas aqui, né? Então, com 60 dias, o animal ele tem que basicamente dobrar o peso corporal. Então, se ele nasceu com 40, ali por volta dos 60 dias, ele tem que estar pesando 80. Com 6 meses, esse animal tem que estar por volta dos 200 quilos. A primeira inseminação, o animal ele tem que estar ali com 400 quilos, mais ou menos uns 15 meses, e após o parto esse animal tem que estar pesando esses 570 quilos. Mas que para que chegue nisso, esse animal ele precisa ter um desenvolvimento satisfatório, ele precisa estar bem nutrido para ele atingir isso. Então, é justamente para atingir esses objetivos, esses alvos, que a gente acaba trabalhando com o plano Caliber e tentando atender as exigências em cada fase, tá? Eu vou entrar agora com mais detalhe em cada fase, né? Então, primeiramente, eu vou começar ali pela fase inicial, que vai englobar a parte de colostragem, de fornecimento de leite, o primeiro contato que ele vai ter com concentrado, com ração, tá? Então, na fase inicial, uma das partes cruciais e muito importante é a colostragem, o fornecimento do colostro, porque vai ser justamente esse colostro que vai garantir a primeira barreira, a primeira defesa desse animal jovem contra alguma doença, né? Diferente de outras espécies, a vaca, os ruminantes, né, o feto ele não tem contato com a circulação sanguínea materna, então ele não tem troca com a circulação materna. Consequentemente, os anticorpos da mãe não passam para o animal, né? E uma forma evolutiva que foi desenvolvida pela natureza para contornar isso foi o fornecimento das imunoglobulinas, que são as células responsáveis pela imunidade, através do colostro, né? Se vocês olharem ali naquela tabela, é a composição do leite e do colostro de vacas da raça holandesa, né? Então, olhando ali, ó, as imunoglobulinas, o colostro tem 6%. E à medida que as ordenhas vão avançando, essas imunoglobulinas vão baixando, né? Até chegar no leite integral, que ele basicamente não vai ter nada. Então, é muito importante que o animal ele nasça e já consiga consumir o colostro, justamente para que ele consiga absorver essas imunoglobulinas de forma eficiente e que ele consiga adquirir essa primeira barreira contra doenças, tá? O segundo papel importante do colostro é que ele é a primeira refeição de alto valor nutritivo desse animal. O bezerro, quando nasce, ele tem uma reserva corporal pequena, baixa. E
em casos de doenças ou em casos de tempo de adversidade climática, como no dia de hoje, por exemplo, está muito frio, se esse animal nasce, ele vai ter pouca energia disponível para manter a temperatura corporal. Então, ele ingerindo o colostro, ele vai ter uma suplementação de gordura, de proteína, que vai manter o corpo dele. Então, além da parte da imunidade, é muito importante com relação à parte nutricional também, tá? Um outro papel importante do colostro também é o desenvolvimento da imunidade do trato gastrointestinal e o desenvolvimento do próprio trato intestinal dos animais, né? Esse trabalho aqui foi conduzido, acho que em 2022, e eles fizeram um teste, forneceram colostro bovino para cordeiros, para borregos, né? E eles encontraram que o colostro melhorou a absorção de nutrientes, devido ao aumento das vilosidades do intestino, né? As vilosidades são essas estruturas que parecem alguns dedos que ficam no intestino e elas servem como superfície absortiva de nutrientes, né? Então, quando você fornece colostro, você tem um aumento dessas velocidades e o animal, consequentemente, ele consegue absorver melhor os nutrientes, né? E o colostro, como ele tem alguns fatores de crescimento, tem alguns hormônios e alguns imunopeptídeos também, ele acaba melhorando a questão da imunidade intestinal desses animais, né? Então, você traz uma série de benefícios, melhora a saúde intestinal do bezerro também, do animal recém-nascido. O colostro, ele, como foi dito anteriormente, né, ele passa a imunidade da mãe para o bezerro, para o animal, né? E quanto melhor for a qualidade desse colostro, maior a chance do animal adquirir essa defesa. Então, nesse trabalho aqui eles avaliaram um colostro de excelente qualidade, um colostro bom, um colostro de média qualidade e um colostro pobre, um colostro ruim, né? E os animais que receberam um colostro de boa qualidade, eles têm uma probabilidade de desenvolver doenças, de não desenvolver doenças, aliás, muito maior do que os animais que receberam pouco colostro ou colostro de baixa qualidade, né? Que é o que está sinalizando aquela seta vermelha ali. Então, o animal, quando recebe um colostro de boa qualidade, a possibilidade dele não ficar doente é muito maior do que os animais que receberam colostro de baixa qualidade. Um outro fator crítico e fator importante também é o tempo que esse colostro vai ser fornecido para os animais. O correto é o animal já nasceu ou dentro de poucas horas já recebeu o colostro. Porque com o tempo o colostro ele vai reduzindo as imunoglobulinas e o animal também ele vai perdendo essa capacidade de absorver. Então, e quanto antes você conseguir fornecer, melhor. Nesse caso aqui, desse trabalho específico, eles fizeram um teste com um bezerro que já nasceu e recebeu o colostro fornecido 6 horas após o nascimento e o colostro fornecido 12 horas após o nascimento. E é notável a diferença da quantidade de imunoglobulinas circulantes, né? O animal que recebeu o colostro logo que nasceu, ele tem uma quantidade de imunoglobulinas bem maior do que, por exemplo, o animal que recebeu 12 horas, né? Que é a linha com o triângulo. Então, é de extrema importância fazer o fornecimento logo que o animal nasce desse colostro, porque ele tem acesso e que ele consiga tomar. A quantidade de colostro a ser fornecida, a gente recomenda que o animal ele tome pelo menos de 10 a 12% do peso vivo em colostro. Então, se o animal nasceu com 40, o ideal é que ele tomasse pelo menos uns 4 litros de colostro quando nasce, né? A gente também orienta que o animal não tome esse colostro direto da mãe. O teto ele contém sujidade, pode ter bactéria e você vai acabar fazendo esse animal ingerir essa bactéria e já é um animal que tem um sistema imunológico um pouco delicado, então não seria interessante. O correto é levar a vaca para a sala de ordenhar o colostro, né? Faz todo o processo de limpeza, ordenha o colostro e fornece na mamadeira daí, né? E em casos extremos que o animal não está conseguindo tomar, a gente pode recorrer à sonda. Só que assim, o mais adequado seria fazer isso aqui em último caso, quando o animal realmente ele não consegue tomar. Porque você pode acabar fazendo via falsa, o animal pode acabar aspirando o colostro e você ter algum problema com pneumonia. Então, assim, a sonda é só em casos extremos mesmo, que o animal não tomou de forma alguma. Aí, um resumo do que a gente abordou aqui, né?
para que você tenha uma imunização correta desse animal, a gente vai precisar de um colostro de boa qualidade, fornecer ele na quantidade correta, né, no tempo certo, e só assim você vai conseguir ter uma boa imunização. Caso contrário, você vai ter uma imunização parcial ou então, em alguns casos, imunização nenhuma. O animal não vai adquirir defesa nenhuma contra doenças, né? Então, o segredo aqui é ter colostro de boa qualidade, fornecer na quantidade certa e no tempo certo. Seguindo isso, provavelmente esse animal não vai adoecer e você vai ter um animal mais saudável. Um outro ponto importante também da fase inicial, saindo um pouco do colostro e agora entrando no leite de transição, que é o leite ali tirando o colostro, mas das duas próximas 3 ou 4 ordenhas, né, é o fornecimento desse leite. O ideal é fornecer esse leite por 2 ou 3 dias, né, e esse leite de transição também, ele tem mais sólidos, tem mais proteína, tem mais gordura e ele também tem os hormônios, os imunopeptídeos ali que vão ajudar no desenvolvimento do intestino. Então é importante também que consiga fazer o fornecimento desse leite para o animal, né? Como eu disse anteriormente, esse animal tem uma reserva baixa. O leite de transição, ele tem mais gordura, tem bem mais proteína do que o leite integral. Então é importante também você estar fornecendo esse leite para fazer um aporte maior de nutrientes para esses animais até o 3º ou 4º dia de vida ali. Uma outra recomendação também que a gente tenta implementar, tenta passar para os produtores é com relação ao fornecimento do leite daí, né, do leite integral. O que a gente tem visto? A gente tenta recomendar que pelo menos seja fornecido 6 litros de leite por dia por bezerro. Essa quantidade é uma ingestão moderada de leite, né? Dessa forma você vai estar atendendo todos os requisitos de nutrição, de nutrientes do animal. Muitas propriedades ainda acabam trabalhando com menos de 3 litros. Nesse caso você tem uma restrição severa, as exigências do animal não estão sendo atendidas dessa forma. Quando você trabalha por volta de 4 ou 5 litros, é uma ingestão ainda que é considerada baixa, né? Caso o animal tenha algum problema com diarreia, tenha um problema de um desafio climático, de frio, muito provavelmente esse animal ainda não vai estar conseguindo suprir. A partir dos 6 litros, mais ou menos, que você vai ter uma suplementação um pouco melhor das exigências, né? E tem algumas propriedades que já trabalham com 8, 9, 10 litros, que é uma ingestão alta, né? Mas o primeiro passo seria fornecer aí pelo menos os 6 litros para que você garanta um aporte mínimo de nutriente para esse animal no começo ali. Uma recomendação com relação ao fornecimento do leite é a temperatura, né? A gente sempre orienta os produtores a fornecer o leite pelo menos a 38, 39 graus Celsius. Por quê? Esse leite, para ele ser aproveitado pelo animal, ele não pode cair no rumen. Ele tem que passar do rumen e ir para o abomaso. No abomaso ele vai ser digerido e absorvido. Quando o leite está frio, esse leite acaba caindo no rumen. Ele é fermentado dentro do rumen e muito provavelmente vocês vão ter problema com diarreia. Muitos casos que a gente tem visto por aí, de casos de diarreia em bezerreira, é por conta de leite frio, né? Muitas vezes a gente consegue controlar boa parte da incidência de diarreia só fazendo esse manejo de talvez aquecer o leite um pouco para fornecer para os animais. E não é tão difícil de fazer. Você aquece, você só precisa de um aquecedor e do termômetro e fornecer para o animal. Não tem muito segredo, na verdade. Mas ainda assim, em algumas propriedades é uma questão um pouco mais difícil por limitação de mão de obra, de funcionário, né? Então, nessa fase do aleitamento, seguir os protocolos, garantir que o animal consuma colostro, consuma o leite de transição, que você consiga fazer o fornecimento adequado de leite é muito importante. Porque justamente nessa fase aqui, qualquer falha ele tem um impacto muito grande na vida produtiva do animal. A vaca ela pode deixar de produzir alguns litros por conta de algum erro aqui nessa fase. Saindo um pouco ali das dietas líquidas, né, e já começando a entrar na parte que os animais vão começar a consumir alimento sólido ou uma ração, eu vou falar algumas coisas a respeito do desmame desses animais, né. O que a gente recomenda fazer?
o animal no começo ele não vai conseguir tomar muito leite, então vai consumir alguma coisa por volta dos 4 litros, e você vai subindo devagar até chegar pelo menos aos 6 litros. Estabiliza esse consumo por algumas semanas, e chegando perto do desmame, aí você começa a baixar devagar. Quando você faz isso, o animal ele vai reduzindo o consumo de leite, mas ele vai aumentando o consumo de alimentos sólidos, né? Dessa forma, você consegue proporcionar um crescimento adequado, e você reduz o estresse também. Porque normalmente nessa fase aqui os animais eles saem do bezerreiro individual, vão para o coletivo, muda de ambiente, tem mais bezerro junto com eles na baia, e você conseguir fazer essa redução gradual, você consegue reduzir essa questão do estresse alimentar daí. É uma estratégia bem interessante, né? E assim também se você vai ensinando o bezerro a comer alimento sólido, porque o animal ele depende totalmente do leite, e do dia para a noite você tira o leite, e aí ele tem que aprender a comer um alimento que ele não está habituado. Então vai alguns dias até ele aprender. Você fazendo isso, ele vai se adaptando com o tempo automaticamente daí. Um outro alimento, um outro ingrediente que é muito importante, e muitas vezes ele fica relegado dentro das propriedades, é a questão da água. Fornecer água para esses animais, né? Bezerras, elas têm maior chance de desenvolver quadros de diarreia, e consequentemente ela tem um problema com equilíbrio de água dentro do organismo, né? Então esses animais eles necessitam, né, ser bem hidratados. Você sempre ter água disponível e água de qualidade ali para eles, né? Para ter uma ideia, uma bezerra aí com diarreia, ela chega a perder de 1 a 10% do peso vivo em água. Então é de extrema importância ter água, o animal ter acesso, e ter água de qualidade para esses animais, né? E até mesmo água de qualidade, algumas doenças, alguns patógenos podem ser trazidos pela água. Então, ter água de qualidade é muito importante nessa fase, né? Então, ter água limpa, sempre estar fazendo a limpeza dos bebedouros, onde os animais vão tomar essa água, né? A última foto ali foi numa propriedade do estado de São Paulo que eu tirei essa foto, né? O coxo está limpo, a água está limpa, mas o animal tá no sol. Ele está fugindo do sol, está tentando se esconder num pouco de sombra que tem ali, né? E a água dele também estava quente. Então, mesmo a água estando limpa, estando disponível, numa condição dessa, o animal não vai conseguir tomar água. E se ele tiver algum quadro de diarreia, alguma coisa, provavelmente ele vai ter desidratação. E a chance de acabar perdendo esse animal é grande. Então, por isso que é muito importante manter a qualidade da água, a limpeza, e fornecer água em condição que o animal também consiga consumir essa água, né? Uma outra coisa que é de extrema importância é a higiene também, na fase inicial, principalmente nos primeiros dias, né? Como eu disse, o colostro ele fornece uma certa imunidade para o animal, então você vai ter esse pico de imunidade por volta do primeiro e segundo dia, depois ele começa a cair. E o animal ele vai começar a desenvolver o sistema imunológico dele a partir de 14, 15 dias ali. Então, do terceiro até o 14º, 13º dia, o animal ele vai estar meio que desprotegido ali. Ele vai ter esse período, esse espaço de tempo que ele não vai ter muita defesa. Então, a higiene nessa fase aqui é muito importante, né? E assim, higiene onde os animais vão ser alojados, a higiene dos utensílios que são utilizados para fornecer comida e água e leite para esses animais é importante. Via de regra, eu escuto produtores de alguns relatos, meus animais têm diarreia normalmente ali por volta do 7º ao 10º dia, e pega bem nessa época, nessa fase aqui. Então, ter cuidado com limpeza, higiene é muito importante para evitar esse tipo de ocorrência, né? Falando um pouco também do concentrado para bezerros, na fase inicial, como esse concentrado tem que ser, né? O concentrado nessa fase ele vai ter o papel de desenvolver o rumen, de se tornar o animal que é basicamente monogástrico, para que ele tenha um rumen funcional, que você vai fazer o desenvolvimento da papila, o desenvolvimento vai começar a fermentação dentro do rumen, tá? A gente recomenda que o animal ele já comece a receber o concentrado por volta do 3º dia de vida ali, né? Ele vai consumir bem pouco, mas ele já vai começar a ter o contato, o animal é curioso, ele acaba explorando, ele começa a comer a ração. Uma característica importante desse concentrado é que ele tenha nível baixo de amido, ou carboidrato de rápida fermentação, para evitar quadros de acidose, né? Como o animal ele tem um rumen
imaturo nessa fase, uma acidose é muito prejudicial porque ele não tem como se defender da acidose nessa fase. Então, sempre trabalhar com um nível um pouco mais alto de proteína e amido, milho um pouco mais baixo, para evitar esse tipo de situação, né? E uma dos indicativos que o animal está pronto para ser desmamado é quando ele atinge o consumo de ração por volta dos 2 quilos por animal por dia. Porque assim ele já sinaliza para a gente que ele está apto a se manter com a dieta sólida, ele ainda é tão dependente do leite mais. Então a gente costuma trabalhar mais ou menos, começar a fazer a desmame dos animais que estão consumindo por volta de 2 quilos do concentrado inicial. Com relação às dietas, né, basicamente nessa fase a dieta vai ser composta por feno e o concentrado inicial, ou uma outra forragem de boa qualidade, não necessariamente o feno, pode ser uma outra forragem, né? Então, essa forragem ela tem que ter uma boa qualidade, fibra de boa qualidade, porque o animal ainda ele tem uma certa dificuldade para digerir fibra. Então, é muito importante que a forragem que for fornecida, ela tem que ter boa qualidade, né? E nesse caso aqui, o feno ou a outra fonte de forragem, ela é mais segura que a silagem de milho, porque o milho ele tem muito carboidrato, muito amido. Então, você pode acabar levando o animal até uma acidose muito cedo. Então, nessa fase específica, na fase inicial, a gente não recomenda o uso de silagem nas dietas. Tentar usar um feno, alguma outra palha de boa qualidade para que o animal consiga aproveitar o alimento e não tenha problema com acidose, tá? O concentrado, que nem eu falei anteriormente, você já pode fornecer ele a partir do 3º dia de vida, né? Ele vai estimular o desenvolvimento do rumen, das papilas do rumen, né? O animal vai começar a fazer a fermentação ali dentro do rumen. E o concentrado também ele tem o segundo papel de assegurar parte da energia e da proteína que o animal vai necessitar nessa fase. Então, assim, trabalhar com a dieta bem ajustada, bem equilibrada, vai ajudar bastante. E tomar uma atenção também, principalmente tem algumas propriedades que não tem outra fonte de forragem que não seja a silagem de milho, né? Nesses casos, tomar muito cuidado com o ganho de peso desses animais, ver se eles não estão engordando demais, né? Ele tem que ganhar músculo nessa idade, não ganhar muita gordura. Então, a silagem, além do risco de acidose, ainda você pode ter o complicativo aqui do animal acabar engordando além do que devia. Passando para a fase jovem, né, que vai ali dos 5 até os 8 meses, os objetivos da fase jovem é que o animal tenha um ganho aí próximo de 900 gramas, 1 quilo dia, mais ou menos, né? E, outra vez, fazer o desenvolvimento da parte muscular desse animal, evitar que ele ganhe peso. Então, nessa fase a gente recomenda trabalhar com dietas com acima de 16% de proteína, para que você tenha uma relação correta entre proteína e energia nessa dieta, e o animal desenvolva a parte muscular, ganhe peso, mas ganhe músculo e não ganhe gordura. E que aos 6 meses esse animal tenha atingido aí pelo menos os seus 200 quilos, né? Que nem eu comentei anteriormente ali, não só a DREUS prega ou traz essa informação da relação adequada de proteína e energia, mas também os programas americanos de formulação já têm trabalhado dessa forma também. Isso aqui é a última atualização do ASEM, que saiu em 2021. Ele já traz uma tabela de exigência para os animais, já com uma relação de energia metabolizável e proteína metabolizável, né, para fazer esse ajuste. Nessa fase jovem, o tecido mamário ele cresce mais rápido que os outros tecidos do corpo. Ele vai crescer mais rápido que os músculos, vai crescer mais rápido que o tecido ósseo, né? Então, nessa fase é bem crítica. O animal ele tem um excesso de ganho de peso por gordura, porque em vez de você estar desenvolvendo o tecido mamário, você está colocando gordura no lugar. E tem uma substituição do tecido mamário por gordura. Provavelmente esse animal ele vai ter problemas de produção lá na frente. É um animal que ele vai perder potencial de produtividade, apesar da genética, de você ter condição, ter o manejo adequado, mas por uma questão de erro nutricional nessa primeira fase aqui, você pode ter um decréscimo na produção futura. Isso aqui é um exemplo, né?
Isso aqui foi um animal que foi abatido, foi feita uma lâmina do tecido mamário dele, e a gente consegue ver isso. Ó. O tecido que está mais avermelhado ali, é as células que são responsáveis por produzir leite, e aquele mais esbranquiçado, que está meio entremeado ali, é gordura. Muito provavelmente esse animal aqui, ele teve algum déficit, algum erro nutricional no início da vida dele, e teve essa substituição das células que produzem leite por gordura. Né? Se esse animal não tivesse sido abatido e seguisse a vida dele, chegasse a idade de lactação, provavelmente seria um animal que teria um potencial de produção menor do que os outros, que tiveram uma nutrição mais adequada. A fase seguinte é a fase de puberdade, que vai dos 8 até os 15 meses, certo? E a ideia é mais ou menos a mesma da fase anterior ali. O animal ele tem que se desenvolver, mas ele não pode ganhar peso, não pode engordar. O score de condição corporal ideal aqui é de 2,75 a 3, né? O score corporal é um bom indicativo, é fácil de fazer mensuração na propriedade e a gente consegue ter uma ideia de como é que esse animal está se desenvolvendo. E aqui, mais uma vez, né? O nosso programa de formulação, isso aqui é uma foto do programa que a gente usa para fazer as dietas da Derreus, é um programa próprio, a Derreus que desenvolveu, através de pesquisa, através de estudos na Holanda, e eles acabaram desenvolvendo o programa e a gente usa ele para fazer as dietas daí, seja dos bezerros, pré-parto, animal em lactação. E dentro dele a gente já tem essa relação entre proteína e energia. O primeiro ali é a proteína bruta e esse VEM é a unidade que o pessoal da Holanda utiliza para se referir à energia metabolizável. Então, dentro do nosso programa já tem essa relação. E isso aqui já foi feito bem antes ali de 2021, do pessoal começar a olhar. Então, assim, a Derreus já se preocupa com essa questão de criação, essa relação de saúde desde o início. É um dos pilares da nutrição da Derreus, é olhar a questão de saúde dos animais, né? E tomar cuidado para que esses animais não engordem, né? As novilhas que têm um excesso de condição corporal, que tem um acúmulo de gordura, normalmente elas têm baixa fertilidade, vão ter problemas de fertilidade, e vão ter uma produção menor durante a vida produtiva. Tem um impacto negativo disso. Agora entrando na fase de gestação, que vai ser dos 15 meses até o dia do parto, até os 24 meses ali, né? As orientações seguem mais ou menos a mesma, né? Como eu disse ali, eu ia falar bastante a respeito dos animais se desenvolverem e não engordarem, né? Nessa fase aqui é interessante você ter um ganho de peso um pouco mais controlado, né? Você restringir um pouco mais o uso da silagem. Aqui também é importante o uso de mineral, fazer suplementação mineral, porque o animal ainda está em crescimento e ele está gestando um outro, então a exigência de mineral dele é grande, né? E tomar cuidado também com o score corporal, mantenha de 2,75 a 3,5, né? Se vocês olharem ali nos quadrinhos, na parte que está o amido ali, ó, o amido da dieta tem que ser abaixo de 60 gramas por quilo de matéria seca, né? Essa aqui foi uma dieta que eu fiz e estava usando acho que 1 ou 2 quilos de silagem de milho. Então, para vocês verem, mesmo um pouco de silagem de milho ainda acaba impactando bastante ali. Então, tem que tomar um certo cuidado com a quantidade de silagem que forneceu para os animais. Apesar da relação proteína e energia tá bem adequada, né? E a quantidade de proteína também vai ser em torno ali de 15 gramas por quilo de matéria seca nessa dieta, né? Então, assim, a gente sempre trabalha com um nível um pouco mais alto de proteína para garantir o aporte de aminoácido e o que o animal precisa para desenvolver os músculos. E a quantidade de energia é só o essencial para ele conseguir se manter e fazer a síntese muscular. E seguindo as orientações, seguindo as recomendações, atendendo às exigências do animal em cada fase, você consegue chegar nisso aqui, ó. Animais que vão ter o seu primeiro parto com 23, 24 meses, né? Animais que vão ter uma maior produtividade e uma maior longevidade dentro do rebanho, né? Os animais, que nem eu comentei ali, que às vezes é comum a gente pegar de 25 a 30 e poucos meses, ó,
São animais que vão produzir menos leite durante a vida produtiva e eles vão ter um número menor de lactações dentro do rebanho também. Então, assim, é um animal que ele ficou mais caro para recriar e ficou menos tempo, né? Assim como animais também que são muito precoces. Já tentaram fazer isso, de tentar reduzir de 23, 21, 22 meses. E também encontraram esses animais mais jovens, eles acabam ficando menos tempo no rebanho e produzem menos leite também. Então não é muito vantajoso. O ideal é que o animal tenha o primeiro parto aos 23, 24 meses, que é onde se vai conseguir melhores resultados, tanto em produtividade quanto em longevidade desses animais. E esse aqui é o mesmo gráfico lá do começo, que a gente coloca alguns objetivos, né? Após 60 dias, o animal tem que estar com o dobro do peso, chegar com 6 meses com 200 quilos, a primeira inseminação com 15 meses e 400 quilos e 570 no parto. Mas como que a gente faz para chegar nisso, né? Como que a gente pode atingir isso? Fora, tirando a parte dos ajustes nutricionais, a gente costuma medir. A gente acabou desenvolvendo uma ferramenta lá no Brasil, e a gente trouxe aqui para o pessoal também do Paraguai, que é fazer a pesagem desses animais para a gente tentar identificar e tentar entender como que está o desenvolvimento desses animais, né? Então, o primeiro gráfico ali, a linha azul, seria o peso ideal, né? Então, por exemplo, o animal com 5 meses, ele tem que estar por volta ali de 150 quilos, né? Então, a linha azul é uma linha padrão e a linha verde é a linha da propriedade. Então, através disso, a gente consegue identificar se o animal está ganhando muito peso ou pouco peso. E, a partir disso, a gente faz o ajuste que for necessário na dieta ou no manejo, tenta identificar o que está acontecendo, né? O gráfico de baixo ali é o ganho médio diário desses animais, no ganho de peso, no caso. Então, nessa propriedade aqui, nesse caso, ó, na fase de jovem e da puberdade, ali dos 5 até os 14 meses, esses animais, na média, estão ganhando por volta de 1 kg, 900 gramas, então está bem adequado o ganho de peso. Nessa propriedade está funcionando bem. E a média de ganho dessa propriedade nessa ocasião, que foi por volta dos 850 gramas dia por animal. Então, é uma propriedade que está indo bem e ela adota todos os conceitos ali do plano Caliber. Isso aqui também é um outro exemplo, né? É uma propriedade no estado de São Paulo, que também eles tinham um desafio com a criação dos bezerros. Até os 3 meses ali, até o aleitamento, os animais iam bem, a curva, a linha verde está bem em cima da linha azul, só que após o desaleitamento, com os animais eram desmamados, o ganho de peso começava a cair. A gente foi até a propriedade, fez o ajuste de dieta, sugeriu alguns ajustes de manejo, e já um mês e meio depois, a gente já viu que os animais voltaram a ter a mesma performance, né? Então, assim, é muito importante fazer esse acompanhamento. Se você tem dados, você mensura as coisas, você consegue fazer a correção quando é necessário. E assim, como nessa outra propriedade, o ano passado eu acompanhei 12 propriedades. No estado de São Paulo, no estado do Paraná, tem animal holandês, tem animal Jersey, tem animal cruzado, né, Jersey com holandês com Jersey, ou holandês com Gir. Então, tem assim, são variados cenários, né? Situações onde a forragem é boa, situações onde a forragem é um pouco pior, lugar quente, lugar frio. E na fase inicial, na média dessas 12 propriedades, os animais estão ganhando por volta de 800 gramas, né? A gente tem propriedades que estão ganhando quase 1 quilo e tem propriedades que estão ganhando 600 gramas, que provavelmente é onde tem um desafio um pouco maior, né? Mas na média estão indo bem. Na fase jovem, a mesma coisa, os animais estão ganhando aí por volta de 850 gramas, né? Está bem próximo dos 900 que a gente procura. Na fase da puberdade, a mesma coisa, né? Os animais estão com 810 gramas. E na fase de gestação, 800 gramas, né? O que eu quero mostrar? Que independente da situação ou do tipo de sistema de criação, a gente consegue ter bons resultados desde que faça o manejo correto, desde que siga as recomendações nutricionais de forma correta. E assim,
coletando os dados, eu consigo saber identificar onde está o problema em cada fase. Então é mais fácil de você identificar e fazer a correção. Quando a gente não tem os dados na mão é um pouco mais difícil. E esse aqui é um exemplo daqui do Paraguai mesmo, né? O pessoal da Gensur fez o trabalho, coletou, fez a pesagem e mandou, e a gente montou esses gráficos. Ó. É um panorama muito parecido com o que a gente tem lá no Brasil, né? Algumas propriedades ainda estão um pouco abaixo, talvez ainda tenha que fazer alguns ajustes, mas a boa parte que adotou o programa de alimentação de bezerras e novilhas já conseguiu bons resultados, né? Então, animal, a linha verde seria uma linha de referência, todas as propriedades ali que estão acima estão dentro, e as que estão abaixo da linha verde estão um pouco fora. Talvez teria que dar uma mexida, dar uma ajustada, assim como essas de São Paulo, aqui, ó, tem algumas que estão com ganho peso também, ganho de peso um pouco abaixo. Teria que identificar, ir na propriedade e fazer o trabalho para corrigir. E assim, uma coisa muito interessante do plano Caliber é que, assim, independente da situação do estado, do país, a gente consegue fazer o trabalho bem feito, né? É só fazer os ajustes, fazer essa medição e fazer as correções que são necessárias quando precisa. Isso aqui também foi um levantamento de custo que eu fiz numa propriedade dentro do Paraná, né? O primeiro gráfico ali é o ganho de peso, e o segundo gráfico é o custo, quantos reais custa para esse animal ganhar 1 quilo de peso vivo, né? Então, se pegar e colocar um gráfico em cima do outro, dá para ver certinho. Onde o primeiro gráfico ele tem um ganho de peso um pouco acelerado, um ganho de peso um pouco maior, o custo para ele ganhar esse quilo de peso vivo é um pouco mais baixo. Onde o ganho de peso cai, o custo sobe. E a gente consegue ver nessa tabela aqui, ó, os animais ali na fase jovem, na fase de puberdade, que estão ganhando por volta de 1 kg, 900 gramas, o custo para ganhar 1 kg de peso vivo está entre 10 e 12 reais. Nas outras fases que o animal está ganhando menos, perto dos 800 gramas, varia aí de 16 a 17, 18 reais o quilo. Aí o que eu quero dizer com isso, o que eu quero trazer de mensagem, assim, explorar o ganho de peso na fase jovem e na fase da puberdade, você consegue encurtar a recria desses animais, né? Por exemplo, se esses animais na fase de puberdade ou na fase jovem estivessem ganhando 500, 600 gramas, muito provavelmente a gente veria aquele cenário do animal ter o primeiro parto com 30 meses, por exemplo. Então, se você conseguir imprimir o maior desempenho desses animais nessa fase, você vai encurtar a fase de recria, esse animal vai sair um pouco mais barato e ele vai entrar na fase produtiva mais cedo. Então, você vai ter o retorno do seu investimento um pouco antes. Então, tentar explorar esse ganho nas fases mais jovens aqui é interessante por conta disso, né? E aqui um outro exemplo mostrando também como o plano Caliber funciona. Isso aqui é uma outra propriedade também no estado de São Paulo. A gente começou a fazer o trabalho lá em abril. Pesamos todos os animais e o ganho de peso estava por volta de 470. Fizemos ajuste de dieta, fizemos correção de proteína, tiramos um pouco da silagem de milho e já nos meses seguintes a gente já viu a diferença, né? De 470, no próximo mês já foi para quase 600, depois para 700 e em outubro, que foi a última pesagem que a gente fez lá, já estava com 700 e quase 740 gramas. Então, só fazendo esses ajustes de manejo e ajustes de dieta, né? E para finalizar, queria pontuar algumas coisas aqui, relembrar algumas coisas que são importantes, né? O plano Caliber, ele é único no mundo, a Swad Hills tem ele, a gente desenvolveu ele, pensou nele para atender realmente as necessidades dos animais, né? Ele é dividido em fases justamente para atender melhor os requerimentos nutricionais desses animais, para que eles tenham um desenvolvimento satisfatório, para que sejam animais saudáveis e produtivos, né? E a recria, ela não termina com o desaleitamento, com o desmame desses animais, né? Ela continua, ela vai do nascimento até o primeiro parto. Então, seguir os protocolos, seguir o plano nutricional é muito importante, né? E assim, mais uma vez, ter cuidado com a nutrição desses animais, né? Voltar a repetir, tomar cuidado para esse animal não engordar, para esse animal ter um desenvolvimento corporal satisfatório, para que ele possa ser saudável e possa ser um animal produtivo futuramente e dar retorno para a propriedade.
Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Gostaria de agradecer e fico aí à disposição para dúvidas ou questionamentos que alguém tenha. Bueno, si hay alguien que quiera realizar preguntas, estamos a las órdenes, pueden hacerlo. ¿Alguna pregunta, alguna información que quieran obtener? Por acá tenemos un participante. Buen día. Mi consulta es la siguiente. Yo soy bastante nuevo en el tema de tambo. Quería consultar el tema de los terneros, el inicial, el tema del agua. Porque yo estaba acostumbrado más a darle solamente leche al principio, ¿verdad? La consulta mía es el tema del agua. ¿A partir de cuándo se le puede empezar a habilitar lo que es la parte del bebedero o darle con la mamadera mismo el tema de agua a um ternero que é recém-nascido? Bom, a água você já pode fornecer desde o início da vida. Mesmo nesse começo, ele vai beber pouca água, porque realmente boa parte do líquido que ele precisa consumir vem do leite, mas você já pode deixar a água disponível ali. O que algumas pessoas têm feito é talvez fornecer água um pouco mais quente, porque o animal, o jovem, ele vai ter um pouco mais de facilidade para consumir a água daí. Mas com relação ao fornecimento, você pode fornecer logo no início, não tem problema. Por acá tenemos otro. Sí, buen día. Usted habló del calostro, que tiene que consumir 4 litros en el primer día. ¿Y cuánto tiempo tengo para suministrar este? ¿Tengo que darle todo de una vez o tengo 12 horas para que ele consuma? Sim, ó, o primeiro fornecimento a gente recomenda que seja feito até 6 horas. O primeiro fornecimento desses 4 litros. Você pode repetir o segundo fornecimento de colostro até 12 horas, que ele ainda vai conseguir absorver um pouco das imunoglobulinas. Após esse período, tem o fechamento do intestino, aí a imunoglobulina já não faz efeito nenhum para a imunidade sistêmica do animal, mas ainda tem um benefício do intestino ainda, que você traz um pouco de saúde intestinal daí, tá? ¿Alguien más? Bueno, un fuerte aplauso entonces, por favor. Doctor, por favor, si puede venir aquí adelante para recibir un obsequio de parte de la organización para entregar este hermoso termo que lo va a llevar